O subcomando do 36º Batalhão recebeu um novo titular nas últimas semanas. O capitão Gerson Luiz Pereira de Souza e Silva retorna à cidade após comandar até o início de 2008 a primeira companhia do batalhão, responsável pelo policiamento ostensivo de Farroupilha. Agora, na nova função, ele terá a responsabilidade de auxiliar nas estratégias de segurança pública para as 7 cidades que estão sob a responsabilidade do 36º BPM. O capitão Gerson também está respondendo pelo comando interino do batalhão, já que o tenente-coronel Leonel Bueno está afastado por problemas particulares e no mês de julho vai retirar um período de férias. O oficial acredita que, apesar da diminuição dos índices de criminalidade em Farroupilha, a luz de alerta sempre está acesa, já que a cidade está no meio de grandes centros, como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Porto Alegre. Por 2 vezes já comandei aqui a cidade, estou voltando agora. Já numa função um pouquinho diferente, estou de subcomandante do batalhão, que são vários municípios. Estou de chefe do Estado-Maior aqui. Vim a convite do próprio tenente-coronel Leonel, que voltou. Faz uns 10 dias que eu estou aí, adiei um pouco até para questão de curtir minhas férias finais aí, de meio do ano. Mas estou feliz, estou retornando, encontrando os amigos, as pessoas que me querem bem, que eu quero bem. Gosto muito da cidade, da região. E agora respondendo interinamente por alguns dias no lugar do coronel e mais adiante também pelas férias dele. Nós vamos ficar no comando do batalhão e contando sempre com o apoio da comunidade, das Forças Vivas, Prefeitura, Mocovi, para nos apoiar, as câmaras de vereadores, da comunidade em geral e com certeza os nossos policiais que, graças a Deus, a maioria eu conheço, eu formei ou mesmo fiz a reciclagem nos treinamentos. Então a gente se sente confiante, feliz por estar aqui. Nesses últimos 4 anos, a gente percebeu que, pelo todo o trabalho desenvolvido, alguns índices de criminalidade diminuíram consideravelmente em Farroupilha, mas outros, como é uma tendência em todo o estado, acabaram aumentando. Como é que a gente pode enxergar a realidade de Farroupilha? Você que vem de um grande centro, que é Caxias do Sul, até uma situação bem mais tranquila em relação a Caxias do Sul, né? Bom, com certeza não é só um privilégio do Rio Grande do Sul. É do Brasil e do mundo o aumento da criminalidade. A estrutura socioeconômica e política do país e do mundo está gerando que aquelas pessoas menos favorecidas e sem condições de buscar uma cultura venham a buscar na criminalidade o seu sustento. O governo federal está buscando vários programas sociais para evitar isso, e isso atinge direta e indiretamente o serviço policial. No Rio Grande do Sul e aqui na região de Caxias e Farroupilha, que é da Serra Gaúcha, por ter um grande fluxo de dinheiro, de moeda corrente, há uma procura da marginalidade da região de Vale dos Sinos e Porto Alegre para cá. Eu costumo dizer que Farroupilha, em particular, é o Y da questão. Ela tem uma extremidade, Caxias, na outra extremidade, Bento Gonçalves, e bem na ponta, lá embaixo, Porto Alegre. Então, o que não começa aqui em Farroupilha, passa por Farroupilha, que veio de Bento ou Caxias do Sul. Então, é um ponto estratégico aqui. Então, a gente está sempre absorvendo a criminalidade dos outros municípios. Caxias, pelo porte que é Caxias e pelo fluxo de pessoas que vão naquela cidade, com certeza a criminalidade está alta, mas vem uma tendência a diminuir. Está diminuindo com o trabalho que o coronel Barros e o comandante coronel Haroldo do 12 Batalhão estão fazendo. Está reduzindo bastante lá. E aqui em Farroupilha não seria diferente. O projeto do coronel Leonel, que é um projeto antigo, que já está há muitos anos aqui na região, e vem dentro da região dos municípios que mais está caindo o índice de criminalidade. Claro, ainda existe. Nossa ideia é chegar a zero, mas é uma utopia. Mas graças a um trabalho conjunto da Brigada Militar, Polícia Civil e Forças Vivas da comunidade, tipo Mocovi, Prefeitura, Câmara de Vereadores, e as próprias denúncias da comunidade, nós estamos conseguindo reduzir ou manter em níveis aceitáveis a criminalidade. E a sensação de segurança da comunidade cada vez se torna maior. E é um trabalho, literalmente, por poder público e comunidade. Se a comunidade participa e ajuda, a Polícia Militar, a Brigada Militar, a Polícia Civil, vai dar resultado. Capitão, para a gente encerrar, a partir do próximo mês, uma nova lei, a Lei do Flagrante, como está sendo popularmente conhecida, entra em vigor. Acaba modificando o trabalho da Brigada Militar por ter uma facilidade, entre aspas, para o flagrante não ser mais consumado?
Não vou dizer que dá uma facilidade. Vai se criar uma sensação de insegurança para o cidadão de bem, vai aumentar a ideia de impunidade para o delinquente, pode até dificultar um pouco o trabalho policial. Pode, não quer dizer que vá. Nós temos um trabalho conjunto com a Polícia Civil, que nós vamos fazer uma triagem, e a Polícia Civil, mais do que ninguém, a delegada vai definir se é ou não é crime, de flagrante ou não, já estipulado no que vem na lei. Mas isso é uma ideia que eu diria assim a nível nacional, de se não investir na segurança. Ou seja, tem que investir em presídio. Presídio faz parte do segmento de segurança pública. Que seja brigada, Polícia Civil, SUSEP, faz parte disso aí. Presídio. Se não querem investir, acontece que eles estão fazendo leis para não ter que botar dinheiro lá e ter menos pessoas lá para tentar, de alguma forma, se manter aquelas casas antigas, com uma estrutura totalmente arcaica, funcionando e dando o mínimo de condições para aqueles cidadãos, seres humanos que estão lá. Apesar de terem cometido crimes, são pessoas como nós.